Meu nome é Flávia, sou estudante de licenciatura em turismo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui gravando uma videoaula, uma ferramenta que está sendo usada em todas as formas de ensino na pandemia, que está causando grandes transtornos também entre professores e alunos. Então hoje eu gostaria de falar sobre essa tecnologia que está sendo usada para ensino, principalmente nas comunidades carentes, como os professores estão se adequando a esse meio de comunicação, como os alunos estão fazendo e como os pais estão enfrentando essa nova era. Os professores, desde março, começaram a parar de dar aulas presenciais, tiveram que começar a dar aulas à distância, que dificulta muito o ensino, muito o entendimento do aluno. E os professores começaram a ter dificuldades também para postar essas videoaulas, porque elas exigem um cuidado para que o aluno consiga entender. Ela exige que os professores tenham equipamentos como notebooks, tablets, celulares, qualquer equipamento de comunicação, para que eles possam gravar essas aulas, possam postar nas plataformas que o Estado do Rio de Janeiro criou para o ensino dos alunos. Só que esses alunos, esses professores estão com dificuldades com esses equipamentos, porque eles foram pegos de surpresa. Então, o professor que não tem um notebook, ele não está sendo ouvido. Ele tem que postar e pronto. Se ele não postar, ele corre risco de levar falta nesse dia. Ele deixa o aluno sem aprendizado. Ele não consegue transmitir com tranquilidade tudo que precisa ser passado. O celular, ele pode ajudar muito, mas a memória dele é pequena, muitas vezes, nem todas, mas o que a maioria da população tem é pequena. Ele não consegue armazenar todos os vídeos. Os professores não têm uma turma só, eles têm que gravar vídeos para várias turmas. Às vezes eles têm 10 turmas diferentes, de anos distintos, eles têm que gravar videoaulas para essas turmas todas durante a semana toda. E ele precisa ter isso armazenado, porque mais para frente ele vai precisar disso com consulta, repassar para o aluno que perdeu, que teve algum problema. Já é um ponto que está tendo muita dificuldade. Outra dificuldade que tem também é a internet. A internet, na maioria dos bairros do Rio de Janeiro, ela funciona bem, mas quando ela vai para periferias, bairros mais pobres, muitas casas usando ao mesmo tempo, nem todas as redes estão disponíveis para chegar a essas casas. Dificulta muito o professor postar, muito o professor acessar as plataformas, responder os questionários dos alunos, postar os trabalhos que os alunos têm que fazer, formular esses trabalhos dentro de casa. Os mesmos professores, às vezes, têm os filhos, eles precisam cuidar dos filhos, precisam ensinar os filhos e ainda têm a missão de ajudar o aluno. Esses alunos, muitas vezes, não têm internet, não têm telefone, não têm celular. Os pais é o único que tem um celular em casa. O pai ou a mãe sai para trabalhar, não tem nenhum outro meio eletrônico que eles possam assistir essas aulas. Os pais das periferias, dos lugares de baixa renda, normalmente trabalham em serviços essenciais como farmácias, supermercados, padarias e área da saúde. Eles não podem sair e deixar o celular com os filhos. E os filhos ficam sem essa tecnologia para aprender. Muitas vezes os professores estão disponibilizando esses vídeos que eles fazem para as plataformas nos WhatsApps,
estão deixando aberto os seus próprios telefones particulares para responder as dúvidas dos alunos, o que está gerando um outro problema de estresse muito alto para os professores, porque as dúvidas surgem durante todo o dia e a noite, e os professores não estão dando conta de responder tantas dúvidas, não estão dando conta de responder as dúvidas e pensar em como vai postar o próximo trabalho, a próxima videoaula, como vai formular os questionários que os alunos vão ter que responder, os trabalhos que eles vão ter que fazer. Está gerando atrito com os pais, que os pais acham que os professores não estão se dedicando muito para essa função. E os professores estão em uma sobrecarga muito grande nessa hora. Os pais, por sua vez, muitos estão trabalhando, tiveram que pagar alguém para cuidar dos seus filhos no momento que eles nem têm condições para isso. Quando não estão, os avós, a maioria não podem ficar, porque estão no grupo de risco e estão com dificuldade, não pode ter esse contato todo externo, que já gera um outro problema. E quando ficam com os filhos, mesmo quando conseguem os trabalhos em PDF, imprimir, entregar para os filhos, os avós muitas vezes não conseguem ajudá-los. E quando os pais estão em casa também muitas vezes não conseguem ajudar os filhos, ou por analfabetismo, ou por ser semi-analfabeto, ou por ser coisas que eles ainda não estudaram. A forma de ensinar hoje é bem diferente do que foi ensinado há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que gera um problema muito grande para os professores também. A cobrança também vai em cima do professor, que quando o professor não soluciona, vai em cima do Ministério da Educação, vai em cima dos telefones disponíveis para essas dúvidas, plataformas e e-mails, e vai tudo a cobrança em cima do professor que não está conseguindo gerir esse novo método de ensino. Os alunos ficam perdidos, sim, porque aprender em uma sala de aula onde um tira uma dúvida, outro tira outra, tem aquela dinâmica toda, é muito mais fácil, principalmente para as séries iniciais. Quando você já está lá no sexto, quinto ano para frente, você já sabe ler bem, você já consegue entender melhor como está sendo administrado, como está sendo colocado pelo professor aquela questão. Você consegue responder, você consegue entrar no contexto que o professor está te pedindo, você consegue entrar na internet e pesquisar. Mas quando é um aluno dos anos iniciais que está aprendendo a ler ainda, que não tem muitos meios para pesquisar, que ainda não sabe pesquisar, não tem um pai e a mãe presente, não tem um familiar presente para ajudar, e ele se sente perdido e fica, para ele parece que está perdendo um ano todo de ensino. Para os alunos do ensino médio, apesar de eles terem também uma facilidade maior de aprendizado, eles estão pensando no Enem, estão pensando como é que vão passar, já que eles tinham um ano todo para tirar dúvidas, para ter o auxílio do professor ali presente, em salas de aula, junto com os colegas. Agora nem se unindo com os colegas não estão podendo, para criar grupos de estudos, tem que ser por meio virtual. E esse meio virtual exige internet boa, exige equipamento eletrônico, e tudo isso é interessante para uma classe que já, classe média, classe alta, mas não é interessante para o aluno de baixa renda, que ele já é prejudicado desde as séries iniciais, com ensino de baixa qualidade, com professores sobrecarregados, com material insuficiente, com pouca fonte de pesquisa. Aí quando ele chega num momento de pandemia, que ele não tem nenhum desses recursos, ou os recursos que ele tem não são suficientes para ele estudar, ele se sente perdido, desanimado. Ele vê que os alunos que vão concorrer ao Enem ou fazer um vestibular, muitas vezes são alunos já do colégio privado, que tiveram já melhores oportunidades, que já estudaram mais, que já tiveram melhores ensinos, melhores professores, que
que hoje o pai às vezes pode pagar um professor para ajudá-lo, ele não tem isso, ele não tem um professor ali em sala de aula para ajudá-lo, então isso gera um estresse muito maior para o aluno. O professor se sente amarrado, né, nesse quesito, que não consegue ajudar o aluno de todas as formas que ele possíveis. Ele tenta, ele responde as perguntas, às vezes 12 horas por dia respondendo pergunta e questionamento de aluno, responde por áudio, por vídeo, mas nem sempre é o suficiente para atender à demanda. Se você for analisar, um professor que tem 10 turmas, ele pode ter entre 300 e 400 alunos. Então, você tira dúvida dessa quantidade de aluno que às vezes não conseguiu nem assistir a sua videoaula, que às vezes conseguiu ler um texto que você mandou, e você explicar para eles, se torna um ensino muito mais difícil. Às vezes o pai que questiona que o professor agora está em casa, tem que ter o que fazer, na verdade o professor está sobrecarregado, tentando ter o máximo de tempo para fazer alguma coisa. A videoaula, apesar de parecer pouco tempo, ela é muito mais difícil de ser feita do que dar uma aula em sala de aula, porque a videoaula você grava 20 minutos sozinho. Uma aula em sala de aula, ela é dada em 1 hora, com questionamento do aluno, com explicação de dúvida de cada aluno. E um aluno, quando levanta uma dúvida, ele aciona a dúvida de outro aluno, e aquilo ali, ele gera um certo debate, uma certa curiosidade, que faz o aluno também ter um interesse maior em pesquisar dentro de casa, em procurar um livro, falar com isso sobre isso nos intervalos, nos próprios colegas, o que gera também uma discussão talvez para a próxima aula, uma pauta que o aluno chegou na próxima aula e descobriu que tem várias dúvidas da aula anterior. Então, isso aumenta o aprendizado do aluno. E quando é à distância, mesmo sendo aulas online, mesmo que o professor possa interagir com o aluno, nem todos vão conseguir essa interação. Poderia dizer que talvez metade dos alunos consiga essa interação ao mesmo tempo com o professor. A outra metade vai tirar as dúvidas pelo WhatsApp, pelo chat, pelas plataformas, pelos e-mails, pelo que ele achar disponível para ele conseguir responder aos seus questionamentos. Muitas vezes, ele por timidez, por ele se sentir incapacitado, inferior, ele nem vai fazer todas as perguntas. Ele vai achar que ele não sabe porque ele é inferior, que ele é menos inteligente que os demais. Principalmente nessa área do inicial, que já tem aqueles alunos que ficam quietinhos lá no fundo da sala de aula, eles já se sentem inferiores, menosprezados pela sociedade. Então, quando ele chega numa plataforma que ele tem que falar, ou que só ele acha que só ele teve a dúvida, ele fala assim, não, o problema é meu, eu vou dar um jeito de resolver, e nunca consegue. Chega na hora de responder os trabalhos, ele não consegue responder porque ele não tirou as dúvidas. Então, isso vai criando uma cadeia onde o professor não conseguiu passar todo o conteúdo pela dificuldade que ele também tem, pelo estresse que ele também está passando. O aluno, por sua vez, não conseguiu aprender todo o conteúdo que ele precisava aprender. E aí ele começa a ter a pressão do vestibular, a única chance vestibular, e nem a única chance que ele tem de melhorar a vida dele e da família dele é entrando para um ensino superior federal, ensino superior público, e ele não vê mais essa oportunidade esse ano. Ele se sente meio que com um ano perdido da vida dele. E para ele recuperar isso, ele vai ter que estudar em dobro ano que vem, para ele não só formar, mas para ele adquirir o conhecimento que ele precisa para passar nesse vestibular, já que os outros concorrentes dele muitas vezes teve essa chance. E esse aluno também ficou perdido porque muitas vezes ele tinha um computador na escola para ele pesquisar. Quando ele chegou em casa,
ele ficou sem computador, sem celular, sem internet e só tendo às vezes o material em PDF que o professor gentilmente cedeu para ele no grupo do WhatsApp da escola ou no particular ou mandou para o pai dele. Ele muitas vezes não tem condições de imprimir esse trabalho, ele vai precisar ficar ali copiando ele lendo e copiando, resumindo, para ele conseguir entender o que o professor tá querendo passar para ele. E muitas vezes ele não vai ter a oportunidade de ficar questionando porque o celular é do pai dele, é da mãe dele, e ele vai ter mais 3, 4 irmãos e todos eles vão precisar usar esse mesmo celular. Então, assim, não adianta o governo falar que vai distribuir chip para toda a população ter internet, porque às vezes não basta ter internet, precisa ter equipamentos para ele usar essa internet. Então, hoje se vive um grande estresse de alunos, professores, pais. Esses dias um colega de trabalho meu veio falar para mim que ele não conseguia ensinar os seus 3 filhos que estão nos ensinos iniciais porque ele só conseguia receber o material em PDF no celular. Ele e a esposa dele são analfabetos e ainda tem problemas de visão. Quando eles iam imprimir em lan house, eles gastavam um absurdo com dinheiro de impressão que eles não tinham condições de pagar. Então, quando eles conseguiam alguém para copiar a matéria, os exercícios que eles tinham que entregar, eles faziam isso, quando não, tinham que ficar pedindo favor para alguém. Então, isso gerou maior estresse, maior dificuldade. Às vezes, quando ele consegue entregar para o filho o material, já está em cima da hora do filho entregar as respostas para o professor e ele não pôde nem ajudar o filho porque ele também não conhece nada, ele é analfabeto, é semi-analfabeto e ele não consegue instruir os filhos dele. Então ficou aí uma reflexão sobre esse estresse que a pandemia gerou. Não é culpa do governo, não é culpa dos professores, nem dos alunos, nem dos pais, mas é um problema que todo mundo está enfrentando agora e que não está sendo fácil para ninguém.